Olá amigos da Uniaselv, é muito bom ter vocês todos aqui e já que estamos nesse ambiente informal, não é? Vamos conversar um pouquinho, vamos botar a nossa comunicação em prática. E por falar em comunicação, antigamente era diferente, era muito diferente. No nosso caso, como nós somos gaúchos, a comunicação se dava basicamente em volta de uma fogueira, tomando um belo chimarrão, na roda de chimarrão propriamente dito. É lá onde a sociedade se encontrava. Muitas coisas aconteciam, o comércio acontecia ali. E quer saber mais? E até casamento saía. Hoje em dia as empresas possuem grande leque de opções como fax, telefone, telegrama, rádio, computador, o extinto pager, notebook, celulares. O computador também pode se subdividir em vários formatos como e-mail, blog, página da web, MSN, mensagens instantâneas, áudio, vídeo, entre outras infinidades de opções que são renovadas a cada dia. Tudo em prol da comunicação e da evolução do ser humano. Será? A comunicação em massa estará afetando as relações positivamente ou essa demanda de informação não está sendo assimilada como realmente poderia ou deveria? Duvida? Então me responde uma coisa. Tu nunca mandou um e-mail para um colega de trabalho que está bem ao seu lado, ou talvez até mesmo na tua própria casa? Mas como começou esse interesse pela comunicação nas empresas, já que historicamente a tecnologia na comunicação é algo extremamente recente? Vamos a Nova York, no ano de 1906, mais precisamente no escritório de um jornalista chamado Ivy Lee. Ivy Lee já tinha experiência em jornais. Ele havia trabalhado 5 anos no jornal World, na Wall Street, em Nova York. Então, ele foi contratado por um senhor chamado John D. Rockefeller, um magnata da época. Falaremos dele mais adiante. Ivy Lee tinha a tarefa de transformar a imagem desgastada de Rockefeller. Na época, os jornais não noticiavam sobre empresas ou organizações, não era atrativo. Com sua intuição ou tiro jornalístico, Ivy teve uma ideia: divulgar ações e notícias empresariais em forma de matérias jornalísticas. Assim poderia atingir um considerável número de pessoas e talvez apaziguar a opinião pública sobre Rockefeller. Matérias pagas não tinham credibilidade, mas nesse novo formato poderiam ser vistas de maneira mais amena. Para sensibilizar seus clientes, ele apelou às corporações para levar em conta as expectativas do interesse público e, junto aos órgãos de divulgação, apresentou uma carta de princípios gerais de comunicação empresarial que é seguida até hoje. Ele criou até um slogan que dizia assim: "Good words have to be supported by good deeds", ou seja, boas palavras devem ser apoiadas por boas ações. Ivy Lee encerrou sua carreira trabalhando no governo dos Estados Unidos, ajudando nas relações entre seu país e o Terceiro Reich, apoiando o nazismo. Nada é perfeito. Então Rockefeller, só para lembrar, ele contratou o pai das relações públicas de todo o mundo. Rockefeller era um mega empresário do ramo petrolífero, considerado o homem mais rico do mundo no início do século XX. Só isso já gera algum tipo de especulação. Sua fortuna foi avaliada em 330 bilhões de dólares. São exatamente 10 vezes mais do que Bill Gates. O lucro de Rockefeller chegava a 2 bilhões de dólares por ano. Uma quantia módica. Para chegar a esse status, Rockefeller simplesmente massacrava todo e qualquer tipo de obstáculo, fosse funcionalismo, fosse a concorrência. Daí surgiu a opinião pública negativa de que ele realmente era uma pessoa extremamente brusca e violenta. Com sua imagem restaurada, usou-se da filantropia, investindo em pesquisas médicas, financiando instituições e a Universidade de Chicago. Fazia doações também a igrejas da região. E no Brasil, quando começou
essa tal comunicação empresarial? Só para lembrar, em Nova York foi criada em 1906, no escritório jornalístico de Ivy Lee, e no Brasil somente em meados dos anos 70 é que foi chegar alguma coisa parecida aqui, em terras tupiniquins. No Brasil, a comunicação empresarial começou de maneira muito tímida e fragmentada. Aliás, como tudo no Brasil, não é mesmo? Era realmente algo muito sutil. Existiam algumas publicações, mas voltadas somente para o público interno de algumas organizações. As publicações foram aumentando lentamente, até que um grupo de empresários e comunicadores resolveram arriscar e investir num mercado totalmente inexplorado ainda no país e aparentemente muito significativo. Criaram uma associação com o intuito de profissionalizar as edições e publicações empresariais no país. Foi em 8 de outubro de 1967 que se ouviu falar pela primeira vez na Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresas. Mais tarde ela passou a se chamar Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. E o dia 8 de outubro é comemorado até hoje como o Dia da Comunicação Empresarial. Com a reabertura política que o Brasil teve em 1988, as organizações, essa parte toda de recursos humanos, teve uma grande ascensão, principalmente pela realização de cursos, seminários, congressos, publicações de revistas, teses, livros, entre outros. Com a globalização das informações, as urgências de transmissão e comunicação vem exigindo das empresas maior qualificação, não só dos cargos hierárquicos mais elevados, mas também de todos os funcionários. A concorrência no passado era quase inexistente, ela ficava apenas na esfera regional ou no máximo nacional, mas hoje em dia, com a globalização, a concorrência tornou-se mundial, praticamente sem fronteiras. Um planejamento estratégico sem dar o merecido valor. A comunicação empresarial está simplesmente fadada ao fracasso. Hoje em dia é necessário fidelizar não somente o cliente externo, mas também os colaboradores internos, porque hoje eles têm acesso à internet, eles leem revistas, eles leem artigos. A comunicação empresarial faz parte da vida de todos. Tendo esse leque de informações, o seu funcionário, o seu colaborador também pode comparar a sua empresa, a empresa que ele trabalha, com o concorrente e assim avaliar melhores situações profissionais para ele próprio e seu desenvolvimento. No passado, a comunicação empresarial ficava sempre em segundo plano, mas hoje em dia ela é fundamental para o planejamento estratégico e desenvolvimento de todas as atividades profissionais. Bom, pessoal, então eu encerro aqui a explanação dessa primeira parte do trabalho. E para encerrar, então, eu vou cantar a musiquinha da Uniaselv. É 1, 2, 3. Com a Uniaselv posso ver o meu futuro. Com a Uniaselv posso ser o que eu quiser.